Se o teu negócio ele não tem processos, o processo é você. Perfeito. Então, porque eu coloquei aqui um suporte, eu coloquei aqui uma social media e ela me pergunta tudo. É lógico, quem entende do negócio é você. Então, quando a gente contrata alguém, a gente tem que entender que ela não tem que ter proatividade, ela tem que ser treinada. Portanto, tudo que você vai fazer na sua empresa tem que ser detalhado, tudo. Você não faz um curso ensinando uma pessoa do A ao Z? Então, você vai fazer um curso ensinando seu colaborador do A ao Z. Registre como é que você produz conteúdo. Registre como é que você faz os seus posts. Registre como é que você atende um aluno, como que você faz suporte. Registra tudo isso. Cria um Notion, cria um Google Drive. Coloca lá como que é seu processo de construção, de topo, de meio, de fundo de funil. Quais são os tipos de linha editorial que você usa. Se for para responder um cliente, que tom de voz, né? Pode usar gíria, não pode usar gíria, pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, óbvio, a gente tem princípios da gestão, mas simplificando aqui registre tudo. Por quê? Hoje você contrata uma pessoa e ensina para ela. Amanhã ela vai embora. O que você tem que começar a fazer? Ensinar tudo de novo para outra pessoa. Se você tem tudo registrado, o processo de aprendizado é muito mais rápido. Então, gestão é registrar processos. E a gente não é babá de pessoas. Nós somos guardiões dos processos. Então, se a tua empresa é presencial ou é online, isso hoje não importa muito. As pessoas, elas produzem com as tarefas que foram dadas muito bem orientadas. E você sabe se ela está produzindo ou não pelo que ela entrega para você. Não é porque ela chegou no horário ou saiu no horário. É muito louco pensar que tem pessoas que não... Ainda em 2020, nossa, aquela... Ainda não estão pensando nessa questão de processo. Porque a gente olha para QIFI, é tudo muito... Exato. Isso acontece desde sempre, sabe? É extremo. É extremo. Então, você pensar que, às vezes, o cara, ele tá ali mantendo uma empresa por um tempo, mas ainda assim, ele tá indo pelo feeling. Eu não tô olhando para dados, eu não tô olhando para realmente pegar, fazer processo. Como tá sobrevivendo isso, né? Eu lembro, inclusive, eu já contei essa história que antes eu tinha uma empresa de intercâmbio que durou por 6 anos e foi um sonho, assim, com os meus amigos na época. E na pandemia ela quebrou. E eu falei, não, mas claro que ela quebrou. As fronteiras fecharam, o reembolso de intercâmbio não é 297, é 40 mil, é 60 mil. Então, tá tudo bem que ela quebrou. Aí, não muito tempo depois, eu entrei na QIFI. E aí eu tive um processo de onboarding massivo, com a estrutura de processos ridícula. E eu olhei assim e falei, cara, eu entendi por que minha empresa quebrou. Faz todo sentido, na verdade, minha empresa quebrar. Seria estranho se eu tivesse sobrevivido. Só que como transmitir isso para um empreendedor que está numa mentalidade de sobrevivência, né? Ele não tá ali pensando, eu tenho que estudar um processo. Ele tá pensando, cara, eu preciso fazer uma venda hoje para eu conseguir fazer um novo anúncio amanhã, para eu conseguir jantar. Então, é um desafio muito grande pensando que a gente está no mercado que dá oportunidade para todos e muitas pessoas não têm um arcabouço teórico e emocional para lidar com esse desafio, né? Então, é uma situação delicada que a gente vive de uma forma ou E outra. mais além de processos, também não tem uma cultura muito bem desenvolvida ali dentro daquela empresa. Então, também não vai se sustentar, né? Sim. Então, pensando, a partir desse princípio de cultura, como implementar uma boa cultura dentro de uma empresa? Tá. Aí eu vou contrariar a teoria dos processos, né? Oh, ok. Gostamos, assim. Por quê? Olha só, quando a gente pensa em cultura, vamos falar aqui de forma simples. O organograma é quem ocupa uma função, uma Sim. caixinha. Aí a gente pensa numa matriz de responsabilidade, numa race, numa matriz de função, o que aquela caixinha faz. Então, a recepcionista faz o quê? Aí a gente pode pensar em manuais, como que ela faz aquilo, como que ela vai atender. A gente pode pensar em fluxogramas, qual é a ordem que ela vai fazer a coisa, beleza. Só que nós não somos robôs. E adultos, diferentes de crianças, precisam de motivação para fazer o que fazem. Então, eu quero chegar para um colaborador e dizer para ele, você vai fazer isso, sua função é essa, faça desse jeito. Adultos querem saber por que eles fazem o que eles fazem. Então, eles querem saber por que a empresa existe, por que ela trabalha com aquele produto ou com aquele serviço, quem que ela ajuda, qual a história daquela empresa, o que motivou o dono, né, ou quem, o idealizador, enfim, a fazer aquilo dali. E ela quer fazer parte. Então, quando a gente pensa em visão, missão e valores, quando a gente pensa na declaração de cultura ou no manifesto da empresa, a gente está falando aquilo que faz a pessoa querer trabalhar ali. Porque, no final das contas, não é só o quanto ela ganha, não é só a posição que ela tem, não é só o que ela aprende. Eu quero trabalhar eu tenho uma motivação para trabalhar nesse lugar aqui.
Beleza, só que eu posso escrever a visão, a missão e os valores de uma empresa. Se o colaborador não ver os seus líderes vivendo aquilo, tudo que está no processo, tudo que está no papel... Não vale nada. Joga fora. Total. Não adianta você fazer um onboarding bem feito, não adianta você apresentar coisas maravilhosas, a pessoa vai falar assim, mas a gente não vive isso daqui. E aí vão me perguntar, então, para ele chegar no horário, eu tenho que ser o primeiro a chegar na empresa? Não. Você tem que, como dono, como produtor, enfim, você tem que ser pontual. Então, se ele tem que chegar lá às 7 horas, pontualidade é um princípio, você tem que ser pontual. Ah, eu tenho que usar o uniforme? Não, você tem que usar o seu dress code. Se você, como CEO, diretor, vocês estão aqui como apresentadores, tem um dress code, então você vai obedecer o dress code. Se os colaboradores não veem no dono, nos gerentes, nos superiores, a paixão, a vontade, a disciplina pela cultura, a cultura ela não sobrevive no papel, ela sobrevive no que é feito. Perfeito. E eu posso até complementar falando um pouco da nossa experiência na QIFI. Ano passado, depois de 4 anos de empresa praticamente, nós tivemos o nosso primeiro manifesto, que foi na confraternização em dezembro. Sim. Agora, não tem muitos meses. E as pessoas, elas elogiam muito a cultura da QIFI. Nossa, seus colaboradores, eles vestem a camisa, falam com o Arthur, né? Seus colaboradores vestem a camisa, o pessoal é extremamente dedicado e faz X, Y, Z. Como que você fez isso? Uma vez o Arthur falou assim, cara, o pior é que eu não sei. Só que a gente sabe, porque o que nós somos é o reflexo dele. Então, quando eu penso no Arthur, se eu tivesse que adjetificar o Arthur, que é o nosso CEO, em 2 palavras, é urgência e excelência. Tem de ser incrível e tem de ser agora. Ele é assim. Então, a cultura top-down, de cima para baixo, a gente não precisou que uma pessoa falasse. Você observa e você replica. E se você não replicar, você tá fora. Ou você pede para sair, ou o time expulsa. Porque todo mundo vai replicar o que o dono faz. É o que eu sempre falo, a teoria da maçã podre, né? Em volta de várias maçãs saudáveis. Então, a gente mesmo consegue identificar se uma pessoa dentro da QIFI, que acabou de entrar, vai permanecer, ou se daqui uma semana... Na hora. Ela vai embora. Porque não é, o ritmo é diferente, sabe? E é esse ritmo mesmo de urgência. Tem que ser feito agora e vai ser feito agora, sabe? Vai ser feito incrível. Incrível. Isso é muito louco. Isso é legal de ver. Agora, pensando... A gente tá indo por etapas, né? Um pouco de você, um pouco de mercado. Vamos falar de crescimento de empresa, que a gente falou sobre reerguer empresas, né? Sabemos que, eventualmente, uma empresa cresce e o papel do empreendedor muda. No início, às vezes, o empreendedor vai ser meio eu-presa, ele vai ter de fazer vendas, vai ter de fazer gestão, vai ter de fazer marketing, mas, eventualmente, não dá mais para fazer tantas coisas. Na nossa experiência, o Arthur, que um dia estava muito mais ali no dia a dia, hoje ele está muito quase como um CVO, é mais para entender a visão, quais são os próximos passos macro, estratégicos, e outras pessoas cuidam das coisas mais micro-operacionais. Pensando nessa questão de o papel do empreendedor, qual o momento de alterar as suas responsabilidades? Qual o momento de tirar o pé do operacional e começar a olhar para o estratégico? Existe um momento certo para fazer isso? Desde o começo. Porque, olha só, o que as pessoas pensam? Eu não tenho dinheiro para contratar, né? Só que ter alguém com você não é gasto, é entrada. Então, quando eu coloco um vendedor... Aí ele tem lá o X dele, que eu tenho que pagar todos os meses, ele vai trazer entrada para mim. Sim. Quando eu coloco alguém no meu financeiro, ele vai trazer economia para mim. E se eu não tenho o dinheiro propriamente dito, eu posso fazer o reverso, né? Grandes empresas fazem processo de partnership. Então, vão criar ali campanhas para que bons colaboradores se tornem sócios. Eu posso fazer isso desde o começo. Olha, eu não tenho aqui um fixo, mas eu vou te dar um comissionamento, um rebate maior. Olha, eu não tenho aqui o dinheiro, mas eu tenho prestação de serviço. Então, eu posso fazer permutas, sabe? O empreendedor ele tem que entender que todo ser humano, todas as vezes que nós estamos na operação de algo, nós não conseguimos pensar de forma tática, nem de forma gerencial, né? Nem de forma estratégica. Então, se você está no estratégico, você está pensando. Se você está no tático, você está vendo o como. Você está liderando. Se você está no operacional, você está fazendo. Então, não tem ninguém olhando o processo, olhando o gerenciamento e muito menos olhando para o mercado. É indelegável a parte estratégica de um negócio. Indelegável. Isso não pode ser delegável para ninguém, né? Óbvio, vai chegar lá num ponto em que a gente tem um corpo de diretores, que a gente tem um conselho, sei lá. Mas a parte estratégica é indelegável. A parte tática tem que ser treinável, porque aí você vai ter líderes de líderes. Você vai ser líder de um líder. Enquanto você estiver no operacional,
você jamais vai ter um negócio grande, porque eu acredito que Deus não vai entregar uma Ferrari para um bebê de 2 anos de idade. Então, se você não tem condições de liderar líderes, você nunca vai ter um negócio grande. E tem o ego. Ó, profissional... Isso é lindo aqui, né, pro expert. Porque sou eu que olho o direct e eu gosto muito de responder, e eu gosto de dar suporte, né? E eu gosto de atender, de ver as transformações. Mas é por isso que o direct está lotado. É por isso que tem um monte de comentário não respondido. É por isso que tem um monte de aluno insatisfeito. É por isso que abriu o Reclame Aqui e você não viu. Daqui a pouco chegou um processo jurídico e você não viu. Porque, obviamente, você não dá conta de fazer tudo. E você quer, no seu ego, ouvir os depoimentos para você. Mas enquanto você está fazendo isso, tem um monte de cliente insatisfeito. Fato isso aí. Na a cara. gente vê isso constantemente, na verdade. E pessoas que têm medo de crescer. Um orgulho. Total. Não, mas eu respondo todos os directs. Você fala, mas talvez a alavancagem não esteja aí. Agora, você destrinchou lindo ali. Pra quem nunca ouviu falar disso, às vezes uma pessoa que tá nova no empreendedorismo, são 3 etapas. Você vai estar no operacional, no tático e no estratégico. Como que eu, empreendedor digital novo, comecei a ter meus primeiros resultados, consigo passar de camada para camada? Você vai formar a tua equipe, né? Social media, suporte dos teus clientes, gestor de tráfego, o copy, né? Você vai formando ali tua equipe. Vai chegar uma hora que essa equipe vai precisar de alguém que olhe o que eles estão fazendo. Então, você vai ter ali um gerente. Beleza, colocou um gerente, você já tem nível operacional, você já tem nível tático, que Legal. é o gerente. E você está nos masterminds, você está olhando o mercado, você está olhando o benchmark, você está estudando sobre como é que o mercado está evoluindo. E isso é parte estratégica. Então, se você tiver ali 7 pessoas, 8 pessoas, já dá para você pra começar, né? Na verdade, se a gente pensar assim, comecei hoje. Esse negócio, ele tem um diretor, um gestor, um gerente. Ele tem vendas, né? Tem o comercial. Vou botar marketing e vendas dentro da mesma caixinha. Tem o comercial. Isso. Ele tem o administrativo e financeiro. Ele tem, não tem como. Tem nota fiscal, tem contas a pagar, receber, enfim. E ele tem a parte operacional logística. Entrega, aulas, enfim, né? Que seja ali envio de alguma coisa. Tudo sou eu que faço. Beleza. Mas... abrir meu negócio agora. Ele tem 4 caixinhas. E não tem como você estar em 4 lugares ao mesmo tempo. A física não permite Explica isso, né? Ou você faz uma sociedade, ou você faz parceria, sabe? Ou você faz permuta, ou você contrata. Não tem como fugir disso.